Boa, vamos lá. Esse é o primeiro vídeo do canal. Minha ideia com esse canal é compartilhar com vocês ali os meus aprendizados sobre IA, sobre tecnologia, sobre construção de produto digital. E eu quero usar esse vídeo aqui para mostrar para vocês como foi o meu processo de trabalho para construir o meu primeiro SaaS sozinho em 5 meses e como eu partir de nada de SaaS, nenhum SaaS, e sem ter nunca construído um SaaS ali sozinho, né? Para hoje ter um SaaS que me rende ali mais de R$ 3.000 por mês, comigo dedicando ali cerca de meia hora, 1 hora por dia, com mais de 400 usuários ativos toda semana. Tá bom? Então, basicamente essa é a minha ideia. Eu quero tratar esse vídeo de uma forma muito simples, então nós teremos uma parte para falar sobre a ideação, uma parte para falar sobre o processo de construção do SaaS, quais foram os desafios, depois a gente vai falar sobre o lançamento do SaaS e a gente vai finalizar falando sobre a aquisição de clientes, que é a coisa mais difícil que tem num processo de construção de produto digital, tá bom? Beleza, vamos lá. Um breve contexto antes de eu começar a falar sobre a ideação. Eu trabalho como designer de produto já faz 10 anos, hoje eu trabalho no Nubank, como designer, e eu sempre fui uma pessoa com muitas ideias, sempre tive muita ideia de negócios, ideia de aplicativo, ideia de site, e eu sempre quis fazer muitas coisas, né? Mas por falta de conhecimento e por falta de curiosidade também, eu me mantinha ali, me reduzia a minha insignificância me acostumei a simplesmente ser o cara do design, né? De desenhar as telas, de desenhar o site, entregar para o dev e basicamente era isso. Então, como esse sempre foi o meu trabalho, eu me acostumei o meu trabalho acaba no momento em que eu entrego isso para o dev e dou suporte para o dev ali para ele codar o negócio, enfim. Só que isso mudou muito de 2 anos para cá, porque de 2 anos para cá a gente começou a ter um monte de ferramenta nova que facilita para pessoas que não têm um conhecimento técnico de engenharia para fazer coisas muito mais fáceis hoje. Então, nós temos, por exemplo, o Lovable, que ajuda você a fazer site de forma muito fácil, site, aplicativo web, enfim. Temos também o Cloud hoje, temos o GPT, temos o Gemini AI, temos o Cursor, enfim. Existem muitas ferramentas hoje que te permitem, que trabalham como se fosse um desenvolvedor para você ali, né? E elas fazem um trabalho muito bom ali e tudo mais. Então, tudo começou com isso. Ano passado eu estava estudando mais essas ferramentas, aprendendo ali a usar algumas delas. Eu comecei focando no Lovable, porque parecia era a coisa mais simples que tinha ali, né? Era a ferramenta mais acessível para mim naquele momento. E foi quando eu tentei criar o meu primeiro produto, que falhou miseravelmente, por um monte de fatores, mas principalmente por eu não ter conseguido lidar com os bugs que iam aparecendo e não ter tido resiliência para insistir naquele produto até o final. Talvez se eu tivesse insistido naquele produto, ele não iria virar nada, porque era uma ideia meio merda que eu tive, mas enfim, essa foi a minha primeira tentativa, tá? E aí, no ano passado, em outubro de 2025, a minha ideia chegou com uma outra ideia de negócio, que era basicamente criar um aplicativo mobile para profissionais da obstetrícia, para doulas, né? Se você não conhece o que é uma doula, doula é basicamente uma mulher, uma profissional, aliás, que ela acompanha uma gestante durante toda a gestação. Então, a gestante, ela é ensinada pela doula, ela é acompanhada, ela tem um suporte emocional, tem o suporte psicológico que a gestante precisa durante a gestação, durante o parto e depois do parto também. Então, minha esposa trabalha com isso, ela está nisso há algum tempo já, e ela chegou com uma seguinte ideia para mim. Amor, por que a gente não cria um app para eu usar? Né? Então, essa foi a primeira frase que a gente conversou, que a gente teve ali sobre esse aplicativo que hoje existe ali, né? E hoje já é algo bem diferente do que foi no começo. Boa, foi assim que começou, tá? Então, eu pensei, tá, beleza, como que eu vou criar um aplicativo se eu nunca fiz isso antes? O que eu posso fazer? Então, eu comecei fazendo o que era familiar para mim. Comecei desenhando tela no Figma. Basicamente foi isso. Estudei algumas ideias ali, peguei umas referências e comecei a desenhar no aplicativo. E essa aqui foi a primeira versão do aplicativo. Então, vocês podem ver aqui as primeiras telas que eu rascunhei aqui no Figma. Na primeira versão eu estava contando com, por exemplo, uma tela aqui onde a minha esposa iria poder ver todas as profissionais, todas as gestantes que ela atende, quais semanas gestacional cada uma delas está, algumas recomendações ali sobre exames, sobre vacina que ela precisa tomar, enfim. Também tinha uma parte sobre o perfil da gestante, com dados pessoais e dados clínicos, uma parte de contrato da gestante, e uma parte de checklist de acompanhamento. Então, tipo assim,
Eu já falei, a profissional iria colocar aqui, né? Já conversei sobre isso com essa gestante, já conversei sobre sono e descanso e assim por diante, tá? Essa aqui foi a primeira versão do app e ela tá muito feia. Eu considero hoje ela muito feia, né? Mas a gente fez uma pequena pesquisa no mercado de aplicativos para obstetrícia e descobrimos que não existe aplicativos bons para obstetrícia. A minha esposa usava um aplicativo focado em doulas ali, né, que era muito ruinzinho, assim, não era muito interessante. E não tinha atualização fazia um tempo já. Então ela parou de pagar aquele aplicativo, ela pagava acho que R$ 20 no aplicativo, e aí trouxe essa ideia para mim, eu abracei a ideia e a gente começou a construir o Obscare, né, que é o nosso aplicativo hoje. Aqui vocês podem ver mais alguns rascunhos que eu estava fazendo naquela época. Enfim, beleza. Tá, essa foi a primeira etapa, né? Então, como eu sou um designer de formação ali também, né, e trabalho com isso, a primeira coisa que eu fiz foi o que é familiar para mim, desenho e tela. Então, pensei em design, pensei na marca, pensei nas cores, pensei na tipografia que eu ia usar, pensei no fluxo de telas que eu queria que a minha esposa interagisse ali, né, para gerenciar o trabalho dela. Tá? Então, essa foi a primeira coisa que eu fiz. E depois que eu terminei isso, eu comecei a pesquisar como que seria possível codar essas telas para ter, de fato, um produto. Tá? Então, talvez isso não tenha sido a melhor ideia, o melhor processo. Eu acho que eu mudaria hoje se eu pudesse começar de novo com o conhecimento que eu tenho hoje, mas depois de terminar os designs ali, a minha primeira fase de ideação, eu comecei a codar esse aplicativo, de fato, esse protótipo, aliás, em Flutter, usando o Cursor como agente de IA. Então, basicamente, eu jogava uma tela do Figma para o Cursor e falava, coda essa tela aqui em Flutter. E aí eu fui fazendo isso tela por tela, linkando as telas ali para ter um fluxo, né? E no final nós tínhamos um protótipo interativo, tá? Isso não era um produto de verdade, era só um protótipo. Era a mesma coisa que eu fizesse um protótipo no Figma, mas acabei fazendo isso no Cursor para ter um protótipo onde minha esposa poderia testá-lo ali tranquilamente no seu celular, né? Essa foi a segunda etapa, tá? E nessa etapa a gente aprendeu várias coisas muito legais. Por quê? Minha esposa ela começou a usar esse protótipo e me dar várias ideias de melhorias, coisas que precisava melhorar, coisas que precisava mudar, bug que estava rolando ali no fluxo que a gente elaborou e assim por diante. Então, eu fui coletando esses feedbacks da minha esposa e, como um bom designer, peguei todos esses feedbacks e comecei a iterar o nosso produto, o nosso aplicativo ali, né, com base nos feedbacks que a minha esposa deu. Tá? Isso é um processo assim que até hoje a gente faz. E aí fica uma primeira lição para você que está me ouvindo. É muito importante que você valide a sua ideia de negócio, de aplicativo, de site, enfim, com quem você quer que seja o seu público-alvo. Então, no meu caso, eu estava construindo um aplicativo para minha esposa. Ela seria o público-alvo do meu aplicativo. Então, a opinião dela valia ouro para mim. Então, cada opinião que ela dava, eu pegava a opinião, organizava aqui e iterava no aplicativo, nos designs ali do Figma, né, para ter um negócio melhor para ela. Tá? E isso vale para qualquer negócio, vale para qualquer empresa, vale para qualquer produto. Se você está fazendo uma coisa para um grupo específico de pessoas, você precisa ouvir a opinião dessas pessoas. Porque geralmente a gente tem muitos achismos na cabeça. Então, se a gente ficar sempre pensando nos nossos achismos, sem ouvir de fato a opinião do cliente final do nosso aplicativo, do nosso produto, provavelmente a gente vai construir algo que não faz sentido. Tá? Beleza. Passando essa fase de ideação, pensei, tá, beleza, eu tenho um aplicativo aqui, um protótipo interativo, agora eu preciso transformar isso num produto de verdade. Como que eu transformo isso num produto de verdade? Então eu fui estudar. E aí estudando, descobri que eu precisaria ter um banco de dados, descobri que eu precisaria fazer toda uma parte de pagamento, toda uma parte de cadastro e assim por diante. E foi aí que eu descobri o Supabase, né? O Supabase é um software que te ajuda a criar ali, bancos de dados ali, né? E é basicamente de graça, porque o plano pago dele você precisa ter muitos bancos de dados ali, muita informação armazenada para você começar a pagar. Então até hoje eu não pago o Supabase. E basicamente o que eu fiz foi usar o Cursor para construir todas as tabelas no meu banco de dados, todas as coisas que teriam no meu aplicativo. Essa fase foi muito difícil porque eu não sou um engenheiro de software, então eu não tenho muito conhecimento sobre banco de dados, sobre código, enfim. Então, basicamente, o que eu fiz foi, eu peguei o Gemini AI, que era a IA que eu usava ali, né, para fazer perguntas, para elaborar ideias do aplicativo, e tratei o Gemini AI como o meu head de engenharia. Então, o Gemini AI, ele avaliava todos os planos que eu criava no Cursor, ele refinava o plano, eu mandava esse plano refinado para o Cursor e o Cursor codava em cima daquilo. Esse processo foi
perfeito, ele me salvou muitas vezes, porque teve vários dias que eu gastei horas tentando resolver um bug só no Cursor, porque a IA do Cursor já estava muito enviesada, ela não conseguia resolver o problema sozinho. Então, trazer o Gemini AI para perto, né, e usar ele como um head de engenharia do meu produto ali, me ajudou bastante a avançar no processo e não ficar parado ali com um monte de bug, enfim, que a gente tinha. Boa, vamos lá. Próxima etapa do projeto foi, depois que eu comecei a construir o banco de dados e elaborar toda essa questão mais técnica, a gente começou a avançar para chegar num lançamento. Mas antes de lançar o app, o que a gente fez? A gente chamou algumas profissionais que a minha esposa escolheu a dedo, enfermeiras obstetras, eu nunca sei falar qual a palavra certa, doulas, parteiras, enfim, pessoas que minha esposa já conhecia na área, que trabalhavam com ela, e que estavam em grupos do WhatsApp ali. Chamamos essas pessoas, fizemos reuniões com elas, apresentamos o aplicativo e oferecemos o app para essas pessoas de graça. Então, até hoje nós temos essas pessoas com a gente chama elas de nossas embaixadoras, porque eram pessoas influentes no meio, que poderiam nos ajudar a melhorar o aplicativo e também divulgar o app para outras pessoas. Tá? E foi exatamente isso que aconteceu. Algumas das pessoas que se tornaram nossas embaixadoras, elas gostaram tanto do app, porque era uma coisa muito nova, que resolvia um problema e que era razoavelmente bonito, né, comparado ao que existia ali na época. Elas gostaram muito e basicamente começaram a divulgar o app. Mas antes de divulgar o app, elas fizeram uma coisa muito mais importante, que foi, elas começaram a dar feedbacks do app, sobre o app, e ideias de coisas que poderiam ter também. E isso, para mim, eu considero isso como a melhor etapa de todo o processo que eu tive em todos esses meses, assim, de construção do Obscare. Porque ter recebido vários feedbacks de pessoas reais ali que iriam utilizar o app, que estavam usando o app no seu dia a dia, fez com que o nosso app deixasse de ser um aplicativo genérico e se tornasse um aplicativo de fato nichado, focado nessas pessoas, nesse tipo de profissional. Isso foi maravilhoso, a gente conseguiu melhorar o aplicativo bastante depois que a gente começou a pegar mais feedback de outras pessoas. E aí, a primeira versão do app que a gente lançou nas lojas de fato, já era um aplicativo muito mais maduro do que a primeira versão que a minha esposa havia testado meses antes, né? Então, essa para mim foi a coisa mais interessante que a gente fez, assim. Como que a gente fez isso? A gente basicamente criou um grupo no WhatsApp com essas pessoas, eu mandava ideias de features ali, de telas que eu estava desenhando, elas me davam sugestões de melhorias e elas também mandavam sugestões do app que elas já estavam utilizando. Isso deixou o processo muito rápido e eu criei uma regra para mim que eu quero compartilhar com vocês aqui. A regra que eu criei foi a seguinte, todo o feedback que a gente recebesse de uma cliente, de um usuário do produto ali, do aplicativo, eu iria priorizar isso e iria tentar resolver esse problema e construir essa feature que seja o mais rápido possível. Óbvio que não deu para fazer isso com tudo, porque algumas features eram muito complexas, algumas ideias, né? Então levou tempo para algumas coisas serem criadas, mas como eu tinha o Cursor do meu lado, como meu agente de IA, e eu tinha o Figma ali disponível para desenhar um negócio rápido, validar rápido a ideia, a gente conseguiu lançar coisas, melhorias e features novas muito rápido. Era coisa tipo assim, a cada 2 dias, 3 dias, eu estava lançando uma feature nova, uma tela nova no app, com base no feedback dessas pessoas. E tudo isso facilitou o lançamento oficial do aplicativo, porque quando nós chegamos no lançamento oficial, essas mesmas pessoas que nós chamamos para ser nossas embaixadoras, nos ajudaram a divulgar o aplicativo nos grupos que nós tínhamos, né? Então, minha esposa lançou em vários grupos ali e essas embaixadoras começaram a divulgar, a falar do app, mostrar print delas usando o app, postar no Instagram e assim por diante. Então, foi uma divulgação bem orgânica e até hoje é assim. Então, só para finalizar esse vídeo para ele não ficar muito longo, como o nosso app está hoje, tá? Atualmente o Obscare, ele conta com mais de 800 usuários ativos, mais de 800 usuários que fizeram conta no app ali e tudo mais. Temos mais de 400 pessoas usando o aplicativo toda semana. Temos mais de 80 pessoas pagando o aplicativo todos os meses, então a gente tem uma assinatura mensal e uma assinatura anual, e essas pessoas estão pagando ali. Eu duvidava que uma pessoa ia pagar o aplicativo, e a gente tem quase 90 pessoas pagando o aplicativo atualmente. E essas 90 pessoas nos dão ali todos os meses mais de 3 mil reais que a gente recebe ali do Obscare, tá? Algo interessante de falar é que eu tenho um emprego fixo, então eu não dedico o meu dia inteiro no Obscare. Às vezes eu tenho coisa para fazer de noite, tenho minha família, tenho uma igreja, tenho muita coisa para fazer, então às vezes eu dedico coisa de meia hora, 15 minutos, 1 hora no Obscare por dia ali, e isso já é o bastante.
Então foram 5 meses de trabalho duro, trabalhando ali todos os dias, todas as madrugadas quase, para desenvolver um aplicativo para fazer o negócio funcionar sem conhecer quase nada. E hoje o que eu gasto com esse aplicativo, que é tipo 1 hora, meia hora às vezes, já me rende ali mais de 3 mil reais por mês. Tô falando isso para vocês porque eu duvidava que isso era possível. Eu via vários vídeos no YouTube, pessoas falando que conseguiu ganhar dinheiro com o aplicativo, fazer um app com IA e tudo mais. E realmente muita gente falou sobre vibe coding, sobre construir coisas com IA, de uma forma muito irresponsável e muito burra, né? Porque muitas pessoas ali divulgavam um processo que era mentiroso. Não é fácil construir um produto de verdade com IA. Óbvio que é muito mais fácil construir com IA do que você mesmo ir lá e codar, obviamente. Mas mesmo assim, se você quer construir um produto de verdade, vão existir desafios ali que você vai ter que passar por eles, né? E foi o que eu aprendi, assim, mesmo fazendo vibe coding, mesmo criando o app ali, usando o curso e tudo mais, mesmo assim, tivemos muitos dias difíceis ali, com bug para resolver, com um monte de problema no app que eu tinha que lidar ali, com reclamação de cliente que não estava conseguindo entrar na conta. E aconteceu, e a gente superou isso e conseguimos lançar o aplicativo. A lição para esse vídeo é, para construir uma coisa de verdade, a gente precisa dedicar tempo, esforço, recurso, atenção, e não tem como a gente construir uma coisa que rende algo para nós, que é legal, que tem um significado ali, sem dedicar o nosso coração naquilo, né? Sem dedicar tempo, sem dedicar dinheiro, enfim. Então, a lição que fica para nós aqui é isso, assim, sabe? Foi o que eu aprendi nesses meses de construção do Obscare. Ainda estou aprendendo muita coisa, nós estamos no 5º mês depois do lançamento, né? Então, faz 5 meses que o Obscare existe oficialmente como um aplicativo. E, meu, é só sucesso. Eu estou muito feliz com o resultado. E se você tem uma ideia de SaaS, se você quer construir, quer empreender em alguma coisa, a minha sugestão para você é senta a bunda na cadeira, trabalha, dedica tempo e seja resiliente. Quando a primeira dificuldade aparecer, não desiste logo, de cara. Investe nisso, tenta resolver de outro jeito, pense em soluções para resolver o seu problema e eu tenho certeza que você vai conseguir lançar algo muito legal se você conseguir passar por esse processo inicial. Beleza? Basicamente esse foi o vídeo. Eu quero postar mais sobre o Obscare nas próximas semanas ali, falar como é o nosso processo de trabalho, o que eu tenho desenvolvido hoje no Obscare, como que eu lido com os meus clientes, para vocês aprenderem também junto comigo, enquanto eu aprendo também vocês aprendem, e espero que vocês tenham gostado. É isso, pessoal. Valeu! Curte o vídeo, dá um like ali, segue também, comenta o vídeo para ajudar a divulgar também, e tamo junto. Valeu!